A paz, Senhor, irmãos. Eu confesso que, assim como eles falaram sobre a primeira vez que eu estive na Rússia, eu, pastor Alexandre e outros, quando eles projetaram, eu ia dar uma aula e eles projetaram o painel e tudo direitinho, e eu digo, olha, o painel está de cabeça para baixo. Aí ele disse, não, tá certo, mas é que as letras eram bem diferentes, o 3 lá parece uma letra, um negócio difícil, um negócio para trás e tal, foi complicado. Então, assim como eles, né? Mas eu cheguei e os saudei, né? Mir Bojevan, eles ficaram empolgados, né? Slavabou, e tal, mas eu só sabia falar aquilo também. Mas foi muito bom. Samara é maravilhoso, o Manaém deles é muito bonito, e pela primeira vez na vida eu vi uma plantação de uma fruta que aqui no Brasil quase ninguém pode ver, acho que só vê. Eu fui conhecer, que são as cerejas. A cereja em Samara é uma fruta nativa, dá em qualquer lugar, como goiaba aqui. Bom, eu nunca vi tanta cereja, eu nunca comi tanta cereja na vida como em Samara. Mas é bom vocês estarem aqui, vocês são muito bem-vindos, vocês já fazem parte de nós, né? Já fazem parte, é o corpo. Eu não vou demorar muito, vou dar uma palavrinha muito curta, assentados mesmo, né? Aí vamos ler só aqui em Juízes capítulo 6, verso 11 até o 12. Juízes 6, de 11 a 12. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Durante muito tempo, viu, irmãos, eu lia esse texto e ficava impressionado. Por que o anjo falou daquele jeito para Gideão? O anjo apareceu, observou o trabalho de Gideão, ficou ali observando, era de noite, e o anjo disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão disse: eu, varão valoroso? Você está enganado, eu sou o menor lá de casa, e a minha colheita é a menor. E o anjo disse: vai nessa tua força, porque Deus vai te usar para livrar Israel das mãos dos midianitas. Mas como? Qual o segredo de Gideão? Por que o anjo foi falar com Gideão? Só tinha um detalhe que podia chamar a atenção: enquanto todo Israel malhava o trigo na eira, Gideão escondeu o seu trigo no lagar. Qual a diferença da eira para o lagar? A eira é um solado de barro, eles batiam o solado e Israel malhava o trigo ali. Gideão escondeu o dele lá no lagar, mas lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de pisar uva, é lugar de se fazer vinho. Mas por que estava acontecendo? O trigo de Gideão, ele estava escondido, e o midianita não atingia, não via, enquanto o de Israel todo era tirado, era colhido, era roubado. Qual a diferença? O trigo de Gideão tinha gosto de vinho, o trigo de Israel tinha gosto de barro. Trigo é a palavra, irmãos. Deus está profetizando naquela época. O nosso segredo, irmãos, e que é o vosso também, é que a palavra para nós não tem mais gosto de barro, de homem, de razão, porque isso o adversário está tirando aí, e por isso a palavra está tão sem sentido para todos. A palavra para nós tem gosto de vinho, porque ela é malhada na eira, é no lugar onde se pisa a uva. Essa é a diferença. Essa é só a diferença.
Mas Gideão olhou para o anjo e disse: mas eu vou vencer aquele exército? Você já viu a quantidade? São milhares. O vale, o exército deles são incontáveis, como os camelos, né? Como a areia do mar, seus exércitos. Mas eu vou pedir um sinal. E o sinal falou para o anjo: eu quero o seguinte, amanhã eu quero ver a eira seca, toda seca. A eira era um lugar de barro. Eu vou colocar um velo de lã na eira, e eu quero amanhã o velo de lã encharcado de água, mas eu quero ver a eira seca. E o anjo disse: perfeitamente. No outro dia, cedo, Gideão foi lá, a eira seca, e o velo estava encharcado de água. Gideão pegou o velo, espremeu num cálice. E o anjo olhou e o Gideão olhou para o anjo e disse: não, mas não estou satisfeito não. Amanhã eu quero o velo seco e a eira toda molhada. No outro dia, Gideão chegou lá, a eira estava molhada e o velo seco. Jesus é o velo. Quando ele foi para o Calvário, antes de ir para o Calvário, o Espírito estava sobre ele, mas ele foi exprimido. E quando ele foi exprimido, ele criou para nós uma nova aliança, um novo pacto. E no outro dia, o Espírito foi derramado sobre a eira. E eu disse: agora está certo, é isso mesmo. Mas eu vou vencer esse exército que está aí? Eu disse: é você mesmo. Sim, mas convoca. O anjo: convoca. Ah, tudo bem, convoca. Ele subiu, fez uma convocação. Vieram 32 mil homens. E o anjo e o Gideão disse: já é um exército razoável. Só tem muita gente. O anjo disse: tem muita gente. Disse o seguinte: diz que quem for covarde, não tiver disposto a lutar, pode voltar para casa. Sabe quantos voltaram? 22 mil. Gideão: misericórdia, eu já estava com 32 mil, já achava pouco. 22, fiquei com 10 mil. 10 mil. O anjo disse: não, tem muita gente. Gideão: faz esse povo descer ao riacho para beber água. A forma como eles forem beber a água, você vai separar. E foram aqueles que se dobraram e pegaram a água e levaram à boca, 300. Eu falei assim: perdi mais 300. E o anjo disse: não, você vai contar com esses 300. Mas 300? 300. São aqueles que se ajoelham. Eles não se acomodam, eles se ajoelham para pegar a água com a mão e levar à boca. Estão bebendo a água do Espírito, porque eles estão sendo fortalecidos dessa forma. O grupo é pequeno, e o Gideão diz: mas 300, e como que eu vou lutar com eles? Quais as armas? E o anjo disse: um cântaro de barro, uma tocha acesa e uma buzina. Misericórdia, eu vou vencer, com os 300 homens, eu vou vencer um exército daquele, com cântaro de barro, tocha acesa e buzina. Eu preciso de lança, preciso de flecha, talvez até míssil naquela época, se fosse possível, o exército daquele. E eu vou descer lá, eu vou ver direitinho. E Gideão desceu com mais alguns coelhos para descer lá para ouvir o que estava acontecendo. E viu um soldado falando para o outro, dizendo: olha, eu tive um sonho que descia do céu um pão de cevada e batia na tenda do comandante e destruía tudo. O outro disse assim: esse pão de cevada é Gideão. Aí Gideão disse: Deus está comigo. E desceram de 3, de 100. E ele perguntou: e agora, o que eu faço? E o anjo disse: quebra o cântaro. Quebra o cântaro. E eles quebraram o cântaro, a luz da tocha apareceu e tocaram a buzina. Meus irmãos, essa obra Deus quer fazer dessa maneira. O homem tem que ser quebrado, porque a luz aparece, a revelação, o fogo do Espírito na vida do homem. É preciso que ele seja quebrado e a buzina toca, porque aí quem vai operar é o Espírito Santo. Não é a obra, não é nossa, e o exército é nosso. A batalha não é nossa, mas a batalha é do Espírito Santo.
porque eles batalham por nós. Essa é a nossa experiência. É assim que caminhamos. Essa foi a nossa experiência e a vossa também, eu tenho certeza. Mas interessante que ficou um pouquinho de gente, né? Vocês lembram? Lá no texto diz, ficou um pouquinho, e o Gideão perguntou: esse pouquinho que está aí, vocês não vão matar não? Não vão destruir não? Porque quando eles tocaram a buzina, um contra o outro e aquela coisa toda, e o exército foi dizimado. Não, os anjos do Senhor estavam ali, batalhando. Meus irmãos, quando nós estamos nessa posição, os anjos do Senhor batalham por nós. A luta não é sua. Nessa obra nós não estamos batalhando pela sua casa, pela sua família, pela sua necessidade, pelo seu dia a dia. Há uma ministração de anjos. O Senhor só quer uma coisa: que nós sejamos a dependência dele. Mas ficou um pouquinho de gente. E o Gideão falou: mas tem que sobrar um pouquinho aí. O anjo disse: não, agora esse pouquinho é com vocês. Há certas coisas que o Senhor deixa para a gente resolver, a gente pode. A pequenininha, as coisas pequenas ele deixa, não é? É uma coisinha pequenininha, aquela coisinha às vezes de gente, aquela coisinha pequena, ele deixa. Sabe por quê? Porque ele nos prova também. Meus irmãos, não vou falar muito não, porque eu me empolguei com a palavra de vocês, fiquei tão empolgado, fiquei com tanta saudade de Samara, entendeu? E que lembrei da experiência dos irmãos da Rússia, aqueles irmãos queridos da Ucrânia, não é? Nós temos orado pela Rússia, pela Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia tem uns problemas, mas com a gente não tem isso não, porque a igreja, nós vamos morar tudo no céu, já falou direitinho, tudo lá, e lá não vamos falar russo não, vamos falar língua estranha, que vai ser uma maravilha, não vai falar russo, vai falar português, e essa é a grande alegria, a nossa grande experiência, né? Aos irmãos da Rússia, da Ucrânia, os irmãos que estão aqui também. Meus irmãos, vou ler 2 dons que o Senhor deu a respeito aqui do culto de hoje. O Senhor mostrou uma senhora que participa do culto que participa do culto. Nessa última semana, ela recebeu uma notícia que o estabelecimento que ela trabalha vai fechar. O Senhor diz: não se preocupe, eu vou agir a seu favor. Pronto, descansa no Senhor. Bem? Isso é bom. O Senhor mostrou também uma senhora que tem um filho doente, e a doença do seu filho perdura durante já muito tempo, e ela traz consigo um questionamento: Deus não me ama, por isso não cura meu filho. Mas o Senhor diz que ela só continua na igreja para buscar a cura do filho. Isso é ruim, não é? E o Senhor disse que a primeira preocupação sua deve ser com a salvação. Através da sua salvação, o Senhor quer dar uma bênção também ao seu filho.